Boa noite a todos. Essa primeira parte da aula, nós vamos falar um pouquinho de custos industriais. Tá? Nós, antes de entrar no próximo capítulo, que seria o capítulo 4, nós vamos fazer na aula de hoje, para entregar, vocês vão ter que entregar um trabalho sobre esses 3 primeiros capítulos que nós vimos. Tudo bem? E esse trabalho, anotem aí, vê direitinho. Esse trabalho, o que eu quero desse trabalho para vocês? De elementos de custos industriais. Eu quero uma síntese de cada capítulo. Estão escutando? Estão entendendo? Uma síntese de cada capítulo. Ou seja, um resumo de cada capítulo. Vocês colocam capítulo 1, uma síntese, leiam, entendam, e uma síntese. E em cima dessa síntese que vocês vão ver, vão falar, vocês vão ter que me fazer também 5 perguntas com as respostas. Vocês vão bolar as perguntas e colocar as respostas do que vocês entenderam. Veja bem, não é para fazer as perguntas que tá lá como que já tem lá, tá? Nos exercícios. É para fazer as perguntas em cima do resumo. Vocês vão fazer um resumo do que vocês entenderam sobre o capítulo 1, bolar 5 perguntas. Isso tem que ser uma folha, porque vocês vão ter que tirar foto e mandar fazer o upload. Eu vou deixar liberado lá no IDBox resumo do capítulo 1, né? Síntese do capítulo 1, por exemplo. Aí vocês vão jogar lá. Depois eu vou deixar um outro arquivo chamado síntese do capítulo 2 e síntese do capítulo 3 e assim por diante, tá? Então, vocês vão me fazer uma síntese de cada capítulo, bolar 5 perguntas e colocar as perguntas e as respostas. Esse vai ser o trabalho do que nós vamos fazer de custos industriais, tá? De elementos de custos industriais. Com isso, vocês vão ter que ler, vocês vão ter que pesquisar, né? Vão ter que ler a apostila, vão ter que pesquisar, muitas vezes pesquisa algumas coisas na internet, né? Mas tem que ser sobre aqueles temas dos capítulos, tá? Com a matéria que está lá na apostila. Tudo bem? Vocês entenderam? Alguma dúvida em relação a isso ou não? Positivo. Eu entendi. Quem entendeu ou não? Entendi. Agora fazer outra história. Tá fácil fazer, pessoal. Vocês têm a apostila na mão, dê uma lida na apostila, tá? Dê uma lida na apostila, entendam. É bom porque vocês vão fazer uma síntese e vocês, para fazer a síntese, para fazer o resumo, vocês têm que entender o que você leu, né? Senão você não consegue fazer um resumo, certo? Então, é bom vocês lerem e procurar entender. E depois que você fez a síntese, você cria 5 questõezinhas lá, tá? 5 questões sobre aquele tema. Então vamos lá. Capítulo 1. Eu não lembro o tema do capítulo 1. Pá. Aí vocês vão fazer a síntese. Contabilidade de custo. Como que é? Contabilidade e custo, né? Isso. Então tá. Contabilidade e custo. Né? Aí você vai lá, lê tudo direitinho, você tira do que você leu o que você entendeu. E em cima do que você entendeu, ou em cima do tema, você cria umas 5 perguntinhas. Aí você coloca assim, ó. Perguntas 1 e a resposta. 2 e a resposta. 3 e a resposta.
4 e a resposta, e 5 e a resposta. Em cima do que você leu, do que você entendeu, né? Tem que ser algo coerente, tá? Que eu vou ler isso aí para vocês. Então vocês vão pegar numa folha, não sei se dá para vocês ver aí direitinho, ou se está muito claro, eu fiz a lápis, acho que ficou meio claro. Então põe o capítulo 1, o tema, né? Uma síntese do capítulo 1, do que você entendeu, procurar fazer em uma folha só, tá, pessoal? Para quê? Para depois vocês tirar foto dessa folha e me enviar, tá? Eu vou criar lá no AEDBox todos os 3 arquivos para vocês fazer o upload. Então tá aqui, ó. Aqui aí você põe perguntas, põe as 5 perguntas. Pergunta 1, resposta 2, resposta 3, resposta, tá? Esse vai ser um trabalho que vai ter peso na prova. Esse trabalho, vocês vão ter peso. Como que vai ser a avaliação de vocês? A avaliação de vocês é o seguinte. Professor, Oi, quem tá falando? Ah, fala, Avlô. eu, Lohana, só uma perguntinha. Vai ser assim, capítulo 1, vou fazer 5 perguntas do que eu entendi com toda a matéria, é isso? Com a matéria do capítulo 1. Tipo, com a matéria do capítulo 1, eu vou elaborar 5 perguntas, responder as 5 perguntas e mandar para você. Isso, não é só elaborar a pergunta, você vai ter que fazer um resumo também, tá? Não esquece. Você vai ter que fazer ler. E o resumo. Isso. Entendi. Isso, para cada capítulo. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. A formação de nota de vocês é o seguinte: vai ter prova, né? Mas vocês vão ter a participação da aula, que a participação da aula de vocês é os exercícios, aqueles exercícios que eu mando, que eu peço para vocês fazer, que seriam os exercícios da apostila normalmente, que eu dei o prazo até hoje às 18 horas para entregar. Então você vai ter a nota de prova, vai ter a participação e vai ter esses trabalhos, tá? Esses aí são trabalhos. E o trabalho. Então a prova vai ter um peso, a participação vai ter outro e o trabalho vai ter outro. O peso maior provavelmente vai ser a prova, tá? Eu ainda não defini os pesos que vai ser. O segundo maior vai ser esse trabalho, tá? E o terceiro vai ser a participação. Então nessa sequência, do maior para o menor, vai ser prova, trabalho e participação. Lembrando que a participação de vocês eu controlo pelos exercícios que vocês me mandam aqui no AEDBox, tá? Aí nós vamos fazer esse exercício e vamos criar a nota de vocês. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso ou não? Com quanto tempo a gente vai ter para entregar isso, professor? Nós temos até semana que vem, né? Até semana que vem? Até sexta-feira de semana que vem. Deixa eu ver, peraí. Complicado, né, professor? Que todo dia a gente tem aula, todo mundo trabalha. Veja bem. Quem tá falando? Cleiton? Cleiton. Sexta-feira. Eu trabalho, tem fim de semana que eu trabalho também. Por tempo curto, né, até sexta-feira. Você tem uma semana, meu amigo. Você tem 2 semanas. É o seguinte, porque na outra semana, Cleiton, na outra semana... uma semana ou 2? Na outra semana, não, tem que ter um prazo para me corrigir, né? Na outra semana é prova, na semana dia 4 ou dia 8 vai ter a prova. Eu vou deixar liberado, vamos falar assim, para entregar até dia 1º. Então tá ótimo. Como eu tô falando, todo mundo trabalha e tem aula todos os dias, né? Em um prazo curto desse aí pra gente fazer. Cleiton, mas é o seguinte, eu vou falar como... Vixe, minha tartaruga tá comendo o mouse do outro computador. A gente não pode nem levar em consideração essas desculpas, tá? Sinto muito, eu vou falar para você, porque e para todos aí que estão pensando. Beleza. Porque não são, não a gente são. Se vira, então. Não é. Eu tô dando um prazo. Você faz, você consegue fazer, como você já fez, eu tive acompanhando aqui, tá? Mas tem gente que deixa para o final, para o último dia.
tá? E a gente não pode deixa para resolver coisa para o último dia, tal. Tanto que eu tive que estender o prazo para entregar os exercícios, porque tinha muita gente que não tinha entregue. Eu falei, não vou prejudicar ninguém em relação a isso, mas eu tenho que estender e tenho que dar um prazo final, tá? Senão fura também todo o cronograma de trabalho que a gente bola para passar para vocês, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Não é complicado fazer. A gente já fez, vocês têm os exercícios, vocês podem tirar como referência os próprios exercícios da apostila. Eu não quero que crie o mesmo exercício, né? Tá lá, vou copiar. Não é essa a ideia. A gente não está avaliando vocês só em relação a vocês, pessoal, só em relação a conhecimento do conteúdo. Nós estamos avaliando vocês como vocês desenvolvem um trabalho também. Que isso é muito importante para um técnico hoje. O desenvolvimento do trabalho. Como a gente monta um trabalho, como que a gente faz um resumo. Né? Muitas vezes você vai lidar com a tua chefia não quer saber riqueza de detalhe, ela só quer saber um explanado mais ou menos como que é o negócio, que ela vai entender. Entendeu? Então a gente está avaliando isso aí também. E esse é o tipo do trabalho que eu vou ler todos, como eu leio todos, eu vou ler todos, para ver se está coerente. Tá? Por isso que a gente vai ter uma divisão de nota de prova, nota do trabalho e nota da participação. Vocês podem perceber quem fez todos os trabalhos de participação, quem entregou, ficou com 100%. Né? Porque foi lá, fez, enviou, teve o trabalho, ficou com 100%. Né? Preencheu, fez os exercícios da apostila, tirou foto e mandou. Esse trabalho vai mostrar mesmo que vocês, em que pé que vocês estão em relação a conhecimento, a como montar um trabalho, como fazer um resumo, tá? Era até quarta só, né, professor? Eu estendi até hoje. Eu até mandei no grupo. Fiquem atentos dentro do grupo, pessoal. Toda informação vai lá. Tá? Então pode Cara, mandar. acabei de ver, tinha o exercício da página 202 e 203 e eu não fiz. De qual matéria? Elemento de custos. Faltou só essas. 202 e 203. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. 202 e 203. Eu acho que a 202 e 203. Eu acho que não dá mais. Não dá até 6 horas. Deixa eu ver, peraí. Eu não sei se era essa que ia até hoje. A correção não era hoje? Ou não? Não, a correção eu corrijo aqui no sistema. Peraí. Perguntas. Pode ser feito no Word ou tem que ser feito à mão? Não, pode ser feito à mão. Não tem problema. Faz à mão, escreve e manda. Ou no Word. A ferramenta que você vai usar fica a critério seu. Tá? Ah, beleza. A ferramenta que você vai usar fica a seu critério. Tá bom? Beleza. Valeu. Tá? É até as 9, né? O quê? O que é até as 9? Você pode estar encaminhando. Encaminhando. Fechou às 6. Não, vai até as... Essa última matéria, como foi da aula passada, eu liberei mais um pouquinho aqui para vocês. Ah, então dá tempo de eu fazer. 202 e 203, tá? Só essa. Isso. Tá bom? Ela estava liberada, na verdade ela estava liberada até hoje à noite mesmo, até hoje é o último horário. É que eu tinha mudado aqui, como eu mudei todos, eu tinha mudado ela também. Alguém está querendo entrar, né? Tá, o Johnny. Alguma pergunta? Algum outro questionamento? Então fica pro dia 1º o trabalho, então. Sim, eu vou colocar lá a data lá, eu fico pro dia 1º. Então vocês têm aí para fazer, mas vão fazendo e vão mandando, porque eu entro aí, por exemplo, semana que vem eu vou entrar, vou dar uma olhada durante a semana, para ir corrigindo e adiantando, tá? Ô professor, então o esquema de entrega dela vai ser tipo assim,
eu fiz o primeiro capítulo, aí vai ter lá resumo e resposta do capítulo. Vai estar diferente um de cada um. Então, tipo, se eu quiser fazer um, depois eu faço outro, depois eu faço outro, eu posso ir mandando assim. Pode, independe. Eu vou criar os 3, tá? Eu vou criar os 3 agora, tá? Ah, beleza. Independe. Beleza? Que aí dá pra fazer um, depois eu faço outro, depois eu faço outro. Ó, e é tão legal, eu dou até espaço na aula para vocês começar a fazer, ó. Uma coisa interessante para quem estava usando, quem usou o espaço da aula para fazer os trabalhos, teve muita gente, quando a gente estipulou a data de fechamento dos trabalhos de participação, já tinha muita gente que já tinha feito e já tinha entregue. Então eles usaram o espaço da aula e não teve que ficar correndo atrás aí durante a semana e tal. Por isso que eu já dou espaço na aula. Se a gente tivesse numa aula física lá, todo mundo lá, ó, presencial, ia ser a mesma coisa. Eu ia explicar para vocês, ia falar, agora abre, leem a apostila, faça um resumo e cria as 5 perguntas, tá? Professor, no meu caso aqui tá 198, 199 a corrigir. E as outras duas lá tá tudo corrigido, 100%. Vai corrigir ainda? Como é que é? Não, eu vou corrigir. É que eu ainda não entrei para corrigir. É automática a correção dos outros, então? Hã? As outras é automático e as outras duas deu 100%. É que eu já corrigi provavelmente as outras. Então, beleza. Eu enviei tudo no mesmo dia. Quem que é que tá falando comigo? Marcos Santos. Marcos? Santos. Peraí, Marco. Não, tem um monte de gente para me corrigir ainda. Então A de custos, né? Tem um monte, não se preocupa não, que eu vou estar corrigindo. A da última aula foi qual mesmo as páginas, professor? A da última aula é 202, 203. De elementos de custos. Tá? Tudo bem? Então, entendido? Então, eu vou estar aqui, eu estou aqui, eu vou abrir, vou criar lá no AEDBox, já já eu falo para vocês que vai estar criado, tá? E vão fazendo enquanto isso. A hora que eu criar, quem já fez e quiser já tirar foto e mandar, já pode mandar. Eu só peço uma coisa, pessoal. Faça com uma letra legal, cara, que eu vou ter que ler tudo isso, viu? Colabora aí com a letra, viu? Faz uma coisa bacana, tal, que dê pra gente entender. Professor, Por isso que eu perguntei do Word. Mas aí eu boto amanhã para copiar. Mas Vou tentar, professor. Pra você devia ter viu, meu? Hã? Vou tentar fazer o melhor que teve. Não, vocês têm prazo para fazer, tá? Vocês vão ter o prazo direitinho para fazer isso A aí. minha é letra de médico, professor. A minha letra é de médico. Pessoal, eu vou dar até o dia. Eu vou colocar até o dia 1º para vocês fazerem. Ô, professor, Oi. quem tiver uma letra de médico, pede pra eu passar no PDF. Aí é ruim, velho. Eu tenho que enxergar. Agora o velho. senhor entendeu? Agora o senhor entendeu porque que eu perguntei do Word? Sim, entendi. Mas também, essa apostila aqui também não ajuda, né? A linha, meu Deus do céu, pra quem tem uma letra um pouco grande que nem a minha, não cabe nessas linhas do caramba aqui. É isso aí, Tailã. Tá muito curto a linha mesmo. Ô, Tailan, você não precisa fazer na apostila, faz uma folha de sulfite, faz uma. Não, eu sei, o trabalho tudo bem, mas eu tô falando aqui, essas questões aqui. Os exercícios? Tem que ajustar. Não, e foda que tem pergunta com 2 linhas. Eu falo, mano, tá de brincadeira, mano. Bom, deixa eu criar lá os exercícios lá para vocês. É até dia 1º, mas não deixa pro dia 1º, tá, pessoal? Tenta fazer antes, faz você tem 2 semanas para fazer, né? Como a aula é só de sexta-feira, 2 aulinhas de sexta-feira, então já deixa rascunhado, né? Porque eu preciso também, que nem eu falei, eu vou precisar corrigir, vou precisar ver isso aí, tá? Então, são coisas que eu peço, faz com uma letra boa, que dê para me entender, né? Não psicografa, tá bom? Não é para psicografar. É para fazer uma letra bacana, beleza? Deixa eu